Olá, e aí, tudo bem? Vamos fazer agora um pedacinho dessa teoria. Vamos falar agora sobre pressão de radiação. Vem comigo, hein? Então esse é o nosso primeiro objetivo, falar sobre pressão de radiação, deduzir bem direitinho essa fórmula. Não que eu goste de deduzir, claro que eu acho lindo como professor de física, mas a dedução é a própria explicação. Olha só, essa parte de pressão de radiação, a gente precisa de algumas equações associadas à física moderna, senão não dá para montar a equação final. A primeira equação é uma equação muito famosa na física, é a energia do fóton. Quanto é a energia do fóton? Fótons são as partículas que compõem luz. Então, Planck definiu que a energia do fóton é calculada assim, ó, H vezes F. Esse H é a constante de Planck e esse F é a frequência da radiação. Então, a energia da radiação está associada à sua frequência. Quanto maior a frequência, maior será a sua energia. Uma fórmula, vamos dizer assim, mais conhecida aí de física 3, de ondas, é a velocidade da luz é lambda vezes F, né? O V igual a lambda vezes F. Essa já é mais conhecida. E uma outra equação da física moderna é a equação de de Broglie. Olha só, a equação de de Broglie diz que toda onda está associada a uma onda quantidade de movimento, ou seja, onda está associada massa, partícula, é o conceito dual. Toda onda é partícula, toda partícula é onda. Então, ó, a equação de de Broglie é lambda é igual a H da constante de Planck dividido por P, onde esse P representa o chamado momento linear, ou lá do ensino médio, quantidade de movimento. Então, através dessas três equações, a gente vai fazer, vamos dizer assim, a junção delas e vamos chegar na equação que envolve momento linear e energia. Olha que legal. Olha só, então a gente vai dizer ó, que energia é igual a HF, mas tirando o F daqui, ó, F é C sobre lambda, concorda? Então no lugar desse F eu posso escrever C sobre lambda, beleza. E no lugar do lambda eu posso escrever H sobre P. Então repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica aqui, ó, e a gente chega na primeira expressão, que é a expressão que eu queria te mostrar, é que a energia da onda eletromagnética, ela carrega momento linear. Eu digo assim, ó, a luz dá porrada. A luz, ele tem energia e essa energia tem momento linear. Momento linear é porrada, é MV. Mas, professor, a luz tem massa? Rapaz, a luz tem momento linear, beleza? Momento linear. Mas, professor, tem massa ou não tem? Isso aí é cena para os próximos capítulos. Guarde isso aqui, ó. Essa era a minha primeira, vamos dizer assim, motivação. Energia é igual a PC. Energia é igual a PC. Guarda essa expressão, beleza? O livro, ele já coloca essa expressão como se caísse da caixinha mágica. Aparece logo essa expressão ali. É assim? É porque isso está associado à física moderna. Ele não deu ainda a física moderna, então como é que ele poderia explicar essas informações? Mas nada demais. Chegamos nessa expressão de que energia carrega momento. Então, vamos lá, vamos chegar nessa pressão de radiação. Suponha que eu tenho aqui ó, um objeto. Esse objeto eu vou dizer que ele é preto, ele vai absorver a radiação. Então, ó, vem aqui a radiação. A gente falou, essa radiação, essa onda eletromagnética, ela carrega uma energia e, consequentemente, ela carrega um momento linear. A gente vai inicialmente analisar a chamada absorção total. Toda essa energia vai ser absorvida por essa placa. Mas essa placa, então, ela vai receber a lapada da luz. Pois é, eu quero saber justamente qual é a variação de momento linear dessa placa. Então, a gente vai fazer a velha conservação da quantidade de movimento. Ou melhor, conservação do momento linear. Lembra que tinha isso aqui, ó? Momento linear antes é igual ao momento linear depois. Só que quem carrega momento linear antes da colisão é a luz. E a gente já viu que E é igual a P vezes C.
Então, o momento linear da luz é E sobre C. Beleza, então esse P inicial aqui, ó, é E sobre C. Linear final, bem, a luz vai ser completamente absorvida pela placa. E a placa que recebeu a lapada, ela segue com um certo momento linear. Então, no final, só quem vai ter momento linear é essa placa. Então, ó, P. Mas, professor, ficou igual. Pois é. Então, posso dizer que o momento linear adquirido pela placa é P, que é E sobre C. Beleza? Maravilha? Guarda essa informação aí. Muito bem. Mas, professor, poderia ter a opção que, em vez de ser absorção, seria reflexão. É verdade. É uma coisa bem importante que a gente não vai jogar logo a resposta, a gente vai discutir. Então, suponha que essa plaquinha aqui, ó, ela seja branco, né? E o branco vai refletir toda a luz que chega nela. Então, ó, vem luz, não é? Vai dar-lhe uma lapada, mas depois que bate, a luz, ela vai o quê? Ela vai retornar, beleza? Muito bem. A gente já sabe que a energia da luz, da onda eletromagnética, é calculada assim, ó. Energia é igual a PC. Isso daqui, ó, é a situação do início. No início, o que é que tem? Deixa eu fazer um desenho, então, mais organizadinho para não confundir você. No início, é essa configuração aí, beleza? No início tem onda carregando momento linear, carregando energia, e essa placa ela está parada. No final, o que é que vai acontecer? Essa plaquinha vai ter levado uma lapada, não é? Então ela vai ter quantidade de movimento adquirida após essa colisão, né, da onda com a placa. E eu quero saber justamente quem é esse P final. Esse P final, deixa eu escrever assim não, vou escrever só P. Esse P'. Quem é esse P' que foi adquirido por essa placa nessa situação? Beleza? Mas o que é que acontece? Essa energia, essa onda, ela é refletida, ela volta. Então esse é o desenho, vamos dizer assim, final. Então, ó, se a gente fizer conservação do momento linear, P inicial é igual ao P final. No início, assim como na situação anterior, só quem tem momento linear é a luz. Então esse P aqui da luz, né, da onda eletromagnética, é E sobre C. Vou escrever aqui, ó, E sobre C. P final, tenho dois caras aqui, entre aspas, se movimentando. Eu tenho a luz, não é? Só que ele está se movimentando no sentido contrário. Então eu vou dizer que é menos esse P associado à luz, porque está no sentido oposto. E aqui tem esse P', que é o que eu estou afim. Só que o P da luz, eu já sei que vale quanto? Eu já sei que o P da luz é E sobre C. Está negativo porque, ó, ele está no sentido contrário ao anterior. Então a gente descobre que nesse caso, essa placa branquinha que está rolando aqui a reflexão total, ela vai ter uma variação de momento linear que vale 2E sobre C. Essa é a variação de momento linear da placa quando tem a reflexão total. Ah, professor, só muda por um fator 2, então não preciso nem deduzir, não. Isso é só para você entender aí a física envolvida dessa reflexão, beleza? Então esse P', 2E sobre C, e quando é absorção fica só E sobre C. Tipo, a gente fez um pedacinho dessa conversa de pressão de radiação, mas a gente não chegou no final, não. Então vamos dar sequência, tá bom? Olha só. Bem, a gente já aprendeu muito tempo atrás que força resultante é massa vezes aceleração. Mas Newton não escreveu exatamente a fórmula da força nesse formato. Newton escreveu a fórmula da força assim, ó. A variação do momento linear no tempo representa a força. É o chamado dp/dt. dp/dt é a força. É a taxa de variação do momento linear em relação ao... Taxa de variação já é... Taxa de variação do momento linear representa a força, beleza? Mas, professor, explique melhor. Ah, meu irmão, ó, de maneira bem objetiva, o que é ΔP? ΔP é M ΔV, beleza? Se eu dividir isso aqui por ΔT e dividir isso aqui por ΔT, ó, isso é A. MA, isso aqui é F. Então, eu posso escrever F como sendo dp/dt. Então, a força ela pode ser interpretada pela variação de momento linear num certo tempo. Isso é física clássica. Guarda
essa informação. Deixa aí quietinho, que daqui a pouco a gente vai usar essa informação, porque eu quero pressão. E como é pressão lá na física clássica? Esse P aqui, ó, é de pressão. Pressão é força sobre área. É outra expressãozinha que a gente vai ter que lembrar. Mas, ó, agora a gente vai falar do seguinte. Lembra que energia é calculado assim, potência vezes tempo, é ou não é? Energia é potência vezes tempo. Lembra aí de um aparelho elétrico? Quanto mais potência, mais gasta energia. Quanto mais tempo ligado, mais gasta energia. Energia é calculado assim, P vezes T. Mas, professor, explique melhor. Ah, meu irmão, isso aqui, ó, como é que calculava potência lá na mecânica? Potência é o trabalho realizado num certo tempo. Meio pelos extremos, ó, trabalho é potência vezes tempo. Esse trabalho representa energia. Energia é P delta T. Ah, professor, energia é P delta T. Claro, energia é P delta T. Pois é. Mas, professor, é muita equação. Pois é. Mas é a explicação do conteúdo. Segura aí. Ó, a gente define intensidade como sendo potência sobre área. Intensidade é potência sobre área. Intensidade, potência sobre área. Logo, a potência, não é, é o produto da intensidade vezes a área, beleza? Mas como a energia é a potência vezes o intervalo de tempo, então eu posso escrever que a energia é a intensidade vezes a área. Potência é isso aqui. Sim, vezes ΔT. Maravilha. Mas eu vou interpretar isso aqui em relação à luz. Aqui é como se não estou falando nada de luz. Energia, intensidade vezes área vezes ΔT. A energia, intensidade vezes área vezes ΔT. Pois é. Mas que energia eu estou falando? Eu estou falando da energia que vem da onda eletromagnética. Eu vou transferir, né? A onda eletromagnética vai dar uma lapada naquela plaquinha. E eu quero saber qual é a pressão devido a essa radiação. Pois é. A gente calculou que essa energia da radiação, ela é calculada da seguinte maneira. Eu vou fazer aquele caso da absorção, tá? Naquele caso da absorção, o P, que foi adquirido pela plaquinha, ele é E sobre C. Lembra disso? Deixa isso guardado aí, tá? Muito bem. Então, eu posso escrever que no lugar de E, fazendo meio pelos extremos, é PC. Tá, então no lugar desse E, eu coloco P vezes C, onde esse P é o momento linear, né? Eu posso colocar variação? Pode. É porque a plaquinha ele variou o momento linear. E essa variação tem a ver com a energia da onda eletromagnética sobre C. Então, eu vou colocar um ΔP aqui para ficar mais organizado. Tudo bem. Então, ó, intensidade vezes área vezes ΔT. Vou passar esse ΔT dividindo. ΔP sobre ΔT é igual a I vezes A sobre C. Mas, professor, isso aqui é variação de momento linear em relação ao tempo. Isso daqui é o que você acabou de falar, definir como sendo a força. Newton falou isso, que a força é ΔP, ΔT. Pois é. Então, ó, apareceu aqui força. Então, a gente está bem pertinho do que a gente quer. E se eu dividir força sobre área, vai ficar I sobre C. E força sobre área representa quem? Pressão. Só que essa pressão é a pressão de radiação. Pressão de radiação é a intensidade da onda eletromagnética aí, dividido pelo C, né? Então, pressão de radiação é essa formulazinha, I sobre C. E isso foi para absorção. Tá, professor? Isso foi para absorção. E se fosse para reflexão? Lembrar que a variação de momento linear daquela plaquinha, quando é reflexão, qual é a mudança? É o fator 2. Vai ficar 2E sobre C. Então, quando eu colocar aqui, ó, esse no lugar de E, a gente colocar quem? No lugar de E, esse E de energia aqui, ó, eu posso, vai ficar 2. Vai ter um fator 2 aqui. Deixa eu colocar esse fator 2 para não dar confusão. Vai ficar esse fator sobre 2, tá? Beleza. E aí eu vou passar esse 2 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Maravilha. Então vai ficar igualzinho, só que vai ter um fator 2 aqui, ó. Muito bem. Então, se houver a reflexão, a formulazinha é 2I sobre C.
Maravilha, professor. Então a gente deduziu. Então, na prática, quando falar de pressão de radiação, em vez de deduzir tudo isso com toda essa lógica, a gente vai simplesmente dizer, meu irmão, a pressão de radiação é a intensidade dividido por C. Isso se for uma absorção. E se for uma reflexão total, então essa pressão de radiação vai ser 2I sobre C. Reflexão total. É isso que eu tenho que decorar. E você decora isso na prática aprendendo tudo isso que a gente falou. Beleza? Valeu!